Olá pessoal, graça e paz, mais um vídeo da semana, ainda da série dos meus alunos, né? Dessa vez das alunas Bruna e Ana Beatriz, da Faculdade Anhanguera, onde elas vão estar falando dos sinais vitais, para você poder saber como ver os sinais vitais de uma pessoa na hora de primeiros socorros, tá bom? Então aproveite aí e divulgue o nosso canal para todo mundo que você conhece, todo mundo que você se preocupa, e nos ajude a alcançar nossa meta de 850 até o final desse mês. Faltam 2, né? De repente hoje a gente bate isso daí, até ultrapassa. Conto com a ajuda de vocês, tá bom? Forte abraço a todos e até amanhã. Fica na paz. Olá, prazer. Eu me chamo Bruna Montilha e estou no primeiro semestre de fisioterapia da Faculdade Anhanguera de Rondonópolis. Eu e minha colega Ana Beatriz estaremos agora apresentando um trabalho sobre os sinais vitais dentro da disciplina Suporte Básico à Vida e Primeiros Socorros. Afinal, o que seriam os sinais vitais? Os sinais vitais são um grupo de sinais indicadores do desempenho das funções vitais. São medidos para estabelecer seus padrões basais, orientar um diagnóstico inicial de uma enfermidade, observar tendências dos processos fisiológicos, fazer o acompanhamento da evolução do quadro clínico e monitorar a resposta do paciente ao tratamento. Chama-se de funções vitais as funções orgânicas, diretamente responsáveis pela manutenção da vida. Atualmente, podemos citar a presença de 5 sinais vitais, que seria a pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a temperatura corporal e a dor. Agora nós vamos apresentar um pouquinho sobre cada um deles. O que seria então a pressão arterial? A pressão sanguínea é a força do sangue que vai atuar sobre as paredes das artérias, fazendo pressão sobre elas. Essa pressão é maior durante a sístole, que seria na contração do coração, e menor durante a diástole, que seria no relaxamento do coração. Cada vez que o coração se contrai, ele vai bombear sangue para as artérias, resultando então na pressão arterial mais alta. Quando o coração relaxa, a pressão arterial cai. Os valores normais da pressão arterial são geralmente em torno de 12/8. Valores elevados podem indicar hipertensão, enquanto valores muito baixos podem sugerir a hipotensão. Manter a pressão arterial dentro de uma faixa saudável é crucial para reduzir o risco de doenças cardíacas, derrames e outros problemas de saúde. E o que seria a frequência cardíaca? A frequência cardíaca é o número de batimentos do coração por minutos. É uma medida importante da saúde cardiovascular e pode variar dependendo de vários fatores, como idade, nível de atividade física, estado emocional e condições de saúde geral. Em repouso, a frequência cardíaca média para os adultos é geralmente entre 60 a 100 batimentos por minuto. Durante atividades físicas ou em momentos de estresse, a frequência cardíaca pode então aumentar e fornecer mais oxigênio aos músculos e órgãos. Monitorar a frequência cardíaca pode nos ajudar a avaliar a eficiência do sistema cardiovascular e também identificar possíveis problemas de saúde. E a frequência respiratória? A frequência respiratória é a quantidade de respirações, inspirações e expirações, que uma pessoa realiza em um minuto. Ela é um indicador importante da função respiratória e pode variar dependendo da idade, nível de atividade e estado de saúde. Em repouso, a frequência respiratória normal para adultos é geralmente entre 12 a 20 respirações por minuto. Valores fora dessa faixa podem sugerir problemas como dificuldades respiratórias, febre, ansiedade ou doenças pulmonares. E a temperatura corporal? A temperatura corporal é a medida da quantidade de calor no corpo humano, essencial para a manutenção das funções fisiológicas normais. O corpo humano tem uma temperatura central média em torno de 36,5 a 37,5 graus. Essa temperatura é mantida por um equilíbrio entre a produção de calor, que seria principalmente pelo metabolismo e pela atividade muscular, e a perda de calor, que seria através da pele, respiração e urina. Vamos falar agora um pouco sobre as alterações na temperatura corporal, que pode indicar diferentes condições de saúde, que seria a febre, que é geralmente uma elevação da temperatura acima de 38 graus, frequentemente associada a infecção ou inflamações. Hipotermia, que seria quando a temperatura corporal cai
abaixo de 35 graus e pode ocorrer devido à exposição prolongada ao frio e problemas de regulação térmica. E temos a hipertermia, que é o aumento da temperatura devido à exposição excessiva ao calor, podendo levar a um golpe de calor se não for tratado. E o último sinal vital, que seria a dor. A dor é uma sensação desagradável que alerta o corpo sobre possíveis lesões ou problemas de saúde. Ela pode ser aguda ou crônica e pode variar em intensidade, localização e duração. A dor é um sintoma comum em muitas condições médicas e pode ter origens diversas, como lesões físicas, doenças, inflamações ou problemas neuropáticos. Olá, meu nome é Ana e eu vou estar explicando um pouco sobre a aferição dos sinais vitais. Bom, em caso de primeiros socorros é necessário a aferição dos sinais vitais, e esses têm como objetivo de orientar um diagnóstico e acompanhar a evolução do quadro clínico de um paciente ou então de uma vítima. Como por exemplo disso nós temos a aferição da frequência cardíaca. Para fazermos a aferição dessa frequência cardíaca, devemos escolher um local para aferir o pulso de forma central ou periférica. Para medição do pulso periférico, que é o mais comum que nós fazemos, nós colocamos o dedo indicador médio na região distal do antebraço, ou seja, um pouquinho distante da origem, lá no punho, e de 2 a 3 dedos devem estar posicionados lateralmente, abaixo da região caudal do polegar. Assim nós conseguimos avaliar os batimentos como fortes ou fracos e contamos eles por cerca de 1 minuto. Suponhamos que o valor tenha dado em 40 bpm, nós chamaremos isso de braquicardia. Se os valores derem acima de 80 bpm, serão denominados de taquicardia. Para a aferição da temperatura corporal, nós usamos um procedimento muito comum e simples. Primeiro, nós nos certificamos que o paciente está em repouso e não realizou nenhuma atividade que pode alterar sua temperatura, como atividades físicas ou banho quente ou frio. Podemos fazer a medição utilizando um termômetro digital ou um termômetro infravermelho, daqueles bem popularizados na pandemia, que são os que medem pela testa. Entre técnicas de medição, temos a maneira oral, axilar, retal, pela orelha ou pela testa, que é justamente com termômetro infravermelho. A aferição da frequência respiratória é realizada por meio da inspeção do tórax do paciente, contando quantas respirações ele realiza por minuto. A região torácica fará um movimento superior em direção à região cranial, ou seja, ele vai fazer aquele movimento de inspiração, o tórax vai inflar. Nós vamos poder perceber isso a partir do momento que estivermos observando essa região do paciente. Então, vamos supor que essa aferição foi observada e resultou em 38 incursões por minuto. Isso mostra que o paciente está com parâmetros mais elevados que o normal, ou seja, com um quadro de taquipneia. Valores inferiores a isso seriam chamados de bradipneia. Para a aferição da pressão arterial, nós podemos usar a aferição manual ou a aferição digital. Na aferição manual, ela é feita com o esfigmomanômetro manual e com o estetoscópio. Na aferição digital, ela é feita com o esfigmomanômetro digital com o leitor de batimentos incluso. Para a aferição da dor, em casos de emergência, nós podemos seguir esses passos. Perguntamos primeiro ao paciente sobre a dor e usamos escala simples, numérica ou de fases, para avaliar a intensidade. Notamos a expressão facial, a postura e o comportamento do paciente ou da vítima. Perguntamos sobre a dor e apalpamos essa área para ter uma noção de como o paciente está se sentindo. Observamos a capacidade do paciente de se mover e de realizar atividades básicas. Perguntamos também sobre sintomas adicionais, como dificuldade respiratória ou náuseas. Registramos as informações e informamos a equipe médica assim que ela chegar no local. Além dessas manobras citadas, também temos outros tipos de manobras que podem ser utilizadas dependendo da situação do paciente ou da vítima. Em ocasiões de emergência, é importante prestarmos os primeiros socorros e entrarmos em contato com o SAMU para o atendimento devido. Essa é um pouco da nossa contribuição acerca dos sinais vitais nos primeiros socorros. Desde já agradecemos a sua atenção. Muito obrigada.